Somos alunos do curso de Engenharia Elétrica e da Computação da FENOL, Faculdade Independente do Nordeste, e elaboramos este vídeo para mostrar o funcionamento do processo automatizado do dispositivo de fazer cantoneiras. O grupo é formado pelos seguintes integrantes: Charlene Lima, Christian Bosque, Ezequias Silva, Ellen Gigante, Felipe Figueiredo e Igor Souza. A matéria Automação Industrial e o orientador é Charles Miranda. Analisando o dispositivo de fazer cantoneiras, temos a sequência dos atuadores. Começando com o cilindro A, que avança fazendo com que a cantoneira não se movimente. Logo após, o cilindro B avança dobrando a cantoneira. Em seguida, o cilindro B retorna para o seu estado original. Temos na sequência o avanço do cilindro C, onde este efetua o corte da cantoneira. Depois tem-se o retorno do cilindro C e logo após o cilindro A também retorna, fazendo com que a esteira empurre a cantoneira para a posição de dobra. Após a sequência, temos A+, B+, B-, C+, C- e A-. E assim teremos o movimento da esteira. Nessa etapa da apresentação, mostraremos a construção do diagrama trajeto-passo. No primeiro instante, temos o avanço do cilindro A, onde os cilindros B e C se mantêm constantes. Em seguida, temos o avanço do cilindro B, onde os cilindros A e C se mantêm constantes. Agora temos o retorno do cilindro B, mantendo A e C constante. Na sequência, temos o avanço do cilindro C, mantendo os cilindros A e B constantes. No próximo passo, temos o retorno do cilindro C, onde A e B se mantêm constantes. Por fim, temos o retorno do cilindro A, mantendo o B e o C constantes. Analisaremos agora a sequência de combinações dos três cilindros. A combinação do cilindro A é 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. A sequência do cilindro B é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E a sequência do cilindro C é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Vimos que no passo 2, 4 e 6 ocorreu inconsistência, sendo assim necessária a utilização de um relé. Utilizaremos o relé K1 para diferenciar os passos. Mesmo após a utilização, ainda temos inconsistência no passo 4 e 6, sendo necessário a utilização de outro relé que denominaremos K2. Após o uso do relé K2, pode-se notar que não existe mais inconsistência. Agora vamos para o diagrama de atuação dos sensores. O sensor do cilindro A, o A1, começa no passo 2 e vai até o passo 6. O A0 é só um toque no passo 1. O sensor do cilindro B, o B1, é só um toque no passo 3. O B0 começa no passo 4 e termina no passo 2. O sensor do cilindro C, o C1, é só o toque no passo 5. E o C0 começa no passo 6 e vai até o passo 4. O primeiro relé a ser analisado é o K1. K1 normalmente aberto vai do passo 1 ao passo 3. K1 normalmente fechado vai do passo 3 ao passo 7. O relé K2 normalmente aberto vai do passo 3 ao passo 5. O relé K2 normalmente fechado vai do passo 5 ao passo 3. Iremos analisar a atuação dos atuadores. O atuador A+, começa a atuar do passo 1 ao passo 2 e só vai terminar no passo 6. O A-, podemos ver que ele atua do passo 6 ao passo 7. No cilindro B, o atuador começa a atuar no passo 2 ao passo 3. O B- começa a atuar do passo 3 ao passo 2.
No cilindro C, o atuador C+, começa a atuar no passo 4 ao passo 5, e o atuador C- começa a atuar do passo 5 ao passo 4. O relé K1+ atua do passo 1 ao passo 3, e o K1- do passo 3 ao passo 7. Em seguida, analisaremos o K2, que o K2+ atua no passo 3 ao passo 5 e o K2- do passo 5 ao passo 3. E assim encerraremos nosso diagrama Neste trajeto ponto da passo. apresentação, mostraremos a definição das equações do diagrama trajeto-passo. Iniciaremos verificando a atuação do cilindro A no avanço. Notemos que o sensor A0 inicia junto com o atuador A no avanço. Temos que verificar o acionamento dos relés, já explicado anteriormente. O relé K1NA é acionado no mesmo momento do acionamento do atuador do cilindro A, então fará parte da nossa equação. Uma observação: temos que adicionar a chave S para acionar o sistema no primeiro passo. Por fim, a equação de A+ será A+ igual a K1NA e S, pois é mais econômico o acionamento de A por relés que por sensores. Em seguida, analisaremos o retorno do cilindro A. O sensor C0 inicia junto com o retorno de A. Teremos que utilizar de uma estratégia de combinações AND ou combinação OR, a modo de tentar deixar o tempo do acionamento dos sensores e relés igual a dos atuadores. Neste momento, é feita outra combinação entre C0, K1NF e K2NF, verificando então que o cilindro pode ser acionado no retorno por uma equação unidirecional. Dessa forma, podemos dizer que A+ é igual a menos barrado, ou seja, o contrário de A-. Sendo assim, barraremos toda a equação A- e igualaremos a A+. Aplicando o móvel na nova equação A+, teremos A+ igual C0 barrado, ou K1NA, ou K2NA e S, tornando o avanço de A unidirecional por possuir o mesmo tempo de atuação entre os sensores, relés e atuador. Agora, analisaremos o avanço do cilindro B. Temos A1 iniciando junto com a atuação. É aplicada a lógica I, temos K1NA, sendo assim o cilindro B no avanço é unidirecional. Podemos então barrar B+, para obtermos a equação de B-. Neste momento, iremos analisar a atuação do cilindro C no avanço. Notemos que B0 inicia junto com a atuação C+. Em seguida, aplicamos a lógica I e obtemos a equação de C+. Novamente, o cilindro é unidirecional no avanço. Novamente barramos C+, igualando-o a C-. Agora, analisaremos a atuação dos relés 1 e 2. A começar pelo K1+, onde temos A0 iniciando junto com K1+, resultando em K1+ inferência a 0. Em seguida temos K1-, ou seja, o momento em que o relé K1 é normalmente fechado. B1 é iniciado junto com K1-, então K1- infere B1. Note que o estado de K1- no tempo B1 é igual a 0, logo B1 será barrado. Analisando K2+, temos K2+ inferência a B1. Observe que o acionamento de K2 implica no desacionamento de K1. Portanto, K1- inferência K2NF. Bem, pessoal, como podemos ver, este é o circuito do nosso exemplo. Esse circuito ele foi feito através das equações obtidas no diagrama de trajeto-passo. Inicialmente, os sensores A0, B0 e C0 já iniciam ativos, fazendo com que a corrente energize o relé K1 e fechando seus contatos. No momento que o botão S é pressionado, a solenoide YA será energizada, fazendo com que o pistão A avance, desacionando assim A0 e acionando o sensor A1. No momento que A1 é acionado, o solenoide YB será energizado, fazendo com que ele avance. No momento do avanço de B, o sensor B0 será desacionado e o sensor B1 será acionado.
Logo depois do acionamento de B1, o relé K2 será acionado, fechando e abrindo seus contatos auxiliares. Com isso, o relé K1 desenergizará e abre seus contatos auxiliares, fazendo com que YB desenergize e volte por mola. No momento que o pistão B toca em B0, como o relé K2 continua energizado, o solenoide YC será energizado, fazendo com que o pistão C avance e no momento do avanço, quando tocar C1, o relé K2 desenergizará e o cilindro C voltará por mola. No momento da volta, quando o sensor C0 for tocado, desenergizará YA, fazendo com que o pistão A volte por mola e no retorno, quando acionar o sensor A0, o circuito entrará em um ciclo, repetindo todo o processo. De acordo com as equações, temos aqui o sistema eletropneumático. Esse sistema é composto por 3 cilindros de dupla ação e com amortecimento regulável em ambos os lados, e também por 3 válvulas eletropneumáticas de 4 vias e 2 estados, onde temos uma via de pressão, 2 de utilização e uma de escape. Essa válvula unidirecional é acionada através da solenoide Y e seu retorno é dado através de uma mola.